Olá, que alegria estar com você, começando o nosso momento aqui pela TV Evangelizar, no programa A Vida em Foco. Estamos transmitindo aí na sua casa e para o Brasil inteiro, pelo sinal do satélite, também pelo digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje trazendo um tema muito interessante, falar sobre São José. Entender a partir de uma história narrada de uma forma diferente, mas que traz a verdade sobre São José, pautada na Bíblia, e que nós vamos poder nos aproximar mais deste grande santo, protetor da obra Evangelizar é Preciso, das famílias e da igreja. E daqui a pouquinho eu vou conversar então com o autor do livro Simplesmente José. O Darley Zanon é escritor, é jornalista, assessor editorial da editora Paulus e vai com certeza nos expandir e nos levar mais próximos de São José. E vamos falar sobre os jovens dentro da igreja, principalmente participando de acampamentos, de retiros, como é importante, como que nós podemos incentivá-los a estar cada vez mais inseridos. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Começamos falando sobre São José. Simplesmente José é o nome desta obra que vai guiar a nossa conversa, claro. E por isso vou receber aqui, não de forma presencial, porque ele está no Rio Grande do Sul neste momento, ele está em Carlos Barbosa, mas vou conversar com o Darley Zanon, é religioso paulino, após a formação em filosofia pela PUC Campinas e teologia na FAGE, ele se especializou em comunicação na Casper Líbero, São Paulo. Tem mestrado em comunicação, cultura, tecnologias de informação pelo Instituto Universitário de Lisboa e Nutriparticular Estima por São José. Meu querido, seja muito bem-vindo à TV Evangelizar, Darley. Vamos falar sobre este grande homem que é São José. E eu gostaria, nessa sua introdução, que você já me trouxesse um pouco da inspiração desse livro, que inclusive eu tenho uma cópia aqui no estúdio, meu querido. Olá, Carol, todos os espectadores da Vida em Foco, da TV Evangelizar, que nos acompanham em todo o Brasil. Uma alegria estar aqui presente nesse programa e falar um pouquinho sobre esse livro e sobre esse grande personagem, né, que às vezes é pouco valorizado, mas felizmente eu acho que nos últimos tempos tem sido destacado São José, né? E a inspiração sempre, na verdade, sempre nutri essa devoção a São José, né? Porque eu sempre vi São José como aquela pessoa, se Deus escolheu São José para ser o esposo de Maria, que é para nós essa grande referência de mãe, se Deus escolheu ele para ser o protetor de Jesus, deve ser uma pessoa muito especial, né? Deve ser alguém que tenha grandes virtudes, que pode nos ensinar muito. Então, sempre nutri essa devoção a São José e fui pesquisando e procurava saber mais, conhecer, mas também sempre me intrigava, porque a gente tem muito poucas informações. A Bíblia fala poucas coisas, não é? Tem ali só no início, fala que ele é carpinteiro, etc. Então, tem poucas informações. E quanto mais eu procurava, menos praticamente eu conhecia de São José, porque mais dúvidas surgiam. Por exemplo, em lugar nenhum se fala o nome da mãe de São José. Então a gente tem na Bíblia o pai de São José, que é Jacó, mas a gente não existe em lugar nenhum o nome da mãe, o nome dos avós. Então a gente tem muito poucas informações. Então isso me intrigou e eu procurei pesquisar cada vez mais. E depois, então, na época eu morava em Roma, eu era conselheiro geral da Piedade de São Paulo, e foi justamente naquele período da pandemia. Então, a pandemia, a gente teve que ficar fechado, então eu disse, olha, é o momento, acho que é ideal para começar a escrever algo. Eu já tinha várias coisas reunidas, então também tinha o tempo disponível, e se eu vou escrever algo sobre São José, pensei, como é que eu vou escrever esse livro? Não podia escrever mais uma geografia, né, uma biografia, porque tinham poucos dados, então eu disse, eu vou escrever no estilo de romanceado, e assim eu vou ter um pouco essa liberdade criativa de preencher algumas lacunas, ou de
tentar expressar a minha visão, né, daqueles momentos que a Bíblia não fala, os livros apócrifos também não mencionam, então posso ter essa liberdade e tentar imaginar também como seria essa relação de São José com Jesus, com Maria, com os pais, com os irmãos, etc. Então veio essa ideia de escrever um romance, e foi já exatamente nesse momento um pouco, talvez, doloroso, um pouco triste, né? A gente estava os sentimentos muito fortes naquele momento da pandemia, então talvez o livro reflete bastante isso, né? Ele é muito carregado de sentimentos, de detalhes. E por coincidência, enquanto eu estava escrevendo o livro, o Papa Francisco convocou o ano de São José. Então, ali foi, eu acho que um sinal de Deus, né? Então, a inspiração veio da minha devoção, mas depois, com o Papa Francisco convocando o ano de São José, que foi em 2021, eu disse, não, isso é uma inspiração, é um momento que eu preciso escrever esse livro, então precisa ser publicado, e de fato foi publicado ao longo do ano de São José. Que legal. Darley, você disse que é uma espécie de uma narrativa, um romance, né? Ou seja, uma história contada. Você usa um pouco da criatividade, mas você também cuidou com a informação que estará aqui, certo? Você recorreu, além da Bíblia, a algum outro tipo de estudo ou a própria tradição da igreja? O que você utilizou mais aqui, já que, como você disse, São José ele ainda é pouco conhecido, ainda tem pouca história sobre ele, né? Sim, eu procurei vários livros, então tem algumas coisas antigas, então também favoreceu o fato de eu estar na Itália naquele período, então tive acesso a alguns livros que talvez no Brasil não foram traduzidos, né? De alguns santos, alguns livros ali da Idade Média, tinha alguns títulos sobre São José, mas mesmo assim eram poucas as informações, então eu procurei recorrer aos evangelhos apócrifos, obviamente tendo aquela atenção, né? Porque alguns apócrifos são um pouco mais sérios, outros são totalmente fantasia, então tive essa preocupação também de buscar nos apócrifos, por exemplo, a própria tradição do lírio, de como eles conheceu Maria, se casaram, vem tudo dos apócrifos, né? Mas tendo uma atenção a procedência desses apócrifos, e também procurei bastante na arqueologia bíblica, né? Nos estudos que tem bíblicos, sobretudo aquele período, por exemplo, que a Santa Família passou no Egito. Não existe nada escrito, mas existem alguns estudos arqueológicos. Lá no Egito existem algumas igrejas que dizem que, a partir de escavações que eles estiveram por lá, etc. Olha. Então, um pouquinho dessas tradições, eu procurei reunir todas, né, a partir também da arqueologia ali de Jerusalém, Belém, Nazaré, então procurando coisas históricas, e o livro faz muitas referências também a isso, a um pouco aquele período, a questão política, a questão social, eu procuro retratar muito como era a vida cotidiana naquele período, e isso então veio de outros estudos, né, de qual eram as comidas que eles comiam, como eram as roupas, como eram os ambientes, as casas. Então, isso tudo que eu tento retratar, trazer no livro, veio de outros estudos, né? É interessante talvez esclarecer, né, que é de fato um romance, e isso vem logo, a gente quis colocar já logo na capa para tirar todas as dúvidas, né? É um romance baseado na vida, inspirado, obviamente, na Bíblia, inspirado na tradição, mas que tem bastante elementos de criatividade. O primeiro deles é que o livro é uma narração em primeira pessoa, então é o próprio José que narra a sua vida. Então isso já é algo que não existe na tradição, porque, por exemplo, na Bíblia, José não fala nenhuma palavra, né? Na Bíblia ele só é mencionado, não existe nenhuma frase de São José. Então no livro eu tentei fazer o exercício contrário, se fosse São José que contasse a própria vida, como é que ele faria isso? Então é o José que está, digamos, ali está doente, né? Está acamado, e ele sente que precisa transmitir para as gerações futuras a sua experiência, aquilo que ele viu, aquilo que ele viveu, aquilo que ele sentiu ao lado de Jesus e Maria. Então ele começa a escrever as suas memórias. Então todo o romance digamos, em primeira pessoa, o próprio José nos contando o seu ponto de vista, né? Nós estamos nos olhos de José. Então eu dei voz a São José, que em lugar nenhum tem voz. Que legal. Nossa, é muito interessante, né? Um trabalho bem diferente, né? Que foi feito, inspirado em São José. Que bom que foi até, de alguma forma, retratado por você
mesmo com essa criatividade, você sentiu que seria uma confirmação desse teu trabalho com o ano que declarou o Papa Francisco, né? O ano de São José. Eu tenho sentido que cada vez mais as pessoas têm conhecido a São José. Tanto que nós vamos fazer em breve uma consagração aqui na TV Evangelizar. Você é consagrado a São José ou não? Não. Então é uma oportunidade para se consagrar. Pois é. Nós teremos a consagração. Mas fiquei feliz em conversar com você, meu querido Darley, e seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos nos encaminhando aí para o mês de março, então pode ser uma excelente preparação também, nos aproximarmos de São José, conhecermos mais e fazer essa preparação para a festa, a grande festa de São José. Pode ser interessante a leitura desse livro, ou presentear também amigos que a gente conheça que tem essa devoção, né? É uma leitura leve, dinâmica, fácil, então o livro até parece grande, mas depois a leitura é muito fluente, né? Vai muito rápido, então para quem não tem grande hábito de leitura, também pode ser uma introdução aí para conhecer mais de São José. Que legal. Então, tá aí da editora Paulus, o livro Simplesmente José para você conhecer. Muito obrigada, meu querido. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado, um grande abraço. Outro. E já que nós estamos falando de São José, lembrei aqui, né? Fiz até o convite pro Darley ao vivo e faço para você. Nós vamos fazer a consagração e em breve começaremos a preparação. Para que serve essa preparação? A partir do dia 18, que serão 30 dias de oração. Não é apenas oração. Você vai ter um conteúdo exclusivo para conhecer mais a São José, com base nesses escritos de santos, nesses escritos apócrifos, nesses da Bíblia, para que você entenda o que é que a igreja ensina sobre São José, como é que nós podemos confiar em São José, sendo ele o pai adotivo de Jesus. Então nós vamos mergulhar mais nessa espécie de catequese de alguma forma, nesse conhecimento, é a palavra mais adequada, de São José, e rezando, principalmente, 30 dias, para no dia 19 de março nós podermos então nos consagrar. E para que você faça essa preparação de uma forma bem, assim, digamos, planejada, nós temos aqui no nosso site tvevangelizar.com.br esse banner da consagração, onde você consegue acompanhar dia a dia tudo que nós vamos rezar. Cada tema que nós vamos trazer, cada lírio que você vai resgatar de São José. Cada dia um novo tema para você ir acompanhando esse teu progresso, essa tua caminhada espiritual. E nós temos também um planejamento aqui no dia a dia que você pode baixar o cronograma para você seguir. E no final faremos a consagração na missa do meio-dia. Então, já se prepare, já convide alguém para participar junto com a gente a partir do dia 18 de fevereiro, às 9h45 da manhã. Joaquim estará junto comigo, este jovem que você vê aí na tela, que é carioca e é devoto fiel de São José. E ele explica com um amor tão grande que eu tenho certeza que você também vai se apaixonar por essa devoção pela primeira vez aqui na TV Evangelizar. Então, às 9h45, se não der para você acompanhar neste horário, nós teremos o nosso canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial. Então, vamos juntos nos consagrar a São José. E eu quero aproveitar que estou falando sobre algo tão importante com você, que é missão da obra Evangelizar, levar não apenas devoções, mas é mais do que isso, é a evangelização que acontece pelos meios de comunicação. E essa evangelização acontece porque pessoas nos ajudam todos os meses a manter esta obra no ar, a produzir os conteúdos e a conseguir transmitir por todos os meios de comunicação. Então eu te convido, você que gosta do programa Vida em Foco, você que gosta de algum outro programa que nós temos, ou que simplesmente acredita que evangelizar é preciso, que evangelizar é o que nós mais podemos fazer de importante. Então você pode apoiar esta obra aqui por este QR Code. A forma é muito simples, é só você fazer de dentro do seu aplicativo bancário. Primeiro você tem que entrar e daí fazer um Pix por QR Code apontando aqui para este código. Esse código é uma forma segura de você fazer a sua doação e não tem valor mínimo. Você pode fazer o tanto que couber no seu bolso, tanto que o seu coração puder contribuir com a gente. E nós agradecemos imensamente por você confiar na obra Evangelizar. Muito obrigada.
Agora, Vanessa, é com você, minha querida, e o Vision X. Oi, Carol, e eu venho aqui falar com você todos os dias do poderoso Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. É isso aí, gente, porque você sabe, né? Passou o tempo e a visão tá cada vez mais fraca, o olho lacrimeja demais, arde, você tá tentando enxergar a televisão, tá cada vez mais difícil, tem alguém em casa que já tá com algum problema mais sério, tá precisando cuidar da sua visão? Então você precisa conhecer esse aqui, ó, o Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai repor elementos importantes para a boa saúde da sua visão. Nada melhor, gente, do que você estar com a visão enxergando direitinho, não é mesmo? Você vai aí sair, às vezes, não consegue enxergar nem atravessar a rua direito, tem que estar pedindo ajuda porque a visão não está legal? Então você precisa conhecer esse aqui, o Vision X, mas tem que ligar 0800 777 0190 que você vai receber na porta da sua casa. Tá em dúvida se liga, se não liga? Será que vai ser bom para mim ou não? Então eu vou trazer aqui pessoas que estavam em casa como você na dúvida, ligaram e olha o que aconteceu. Veja comigo. Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Dei uma confiança incrível, faço que nem eu. Pedi o Vision X. Vision X, mas é esse aqui, do X bem grandão, que tem que ter na frente do frasco, que é o verdadeiro, que é o que te dá um resultado rápido. Então liga 0800 777 0190 que tem promoção especial para você. Ligando agora eu vou dobrar todos os kits. Você vai comprar 2, vai levar 4, comprou 4, leva 8 e assim por diante para você cuidar da sua visão aí de dentro da sua casa. Então liga já que as nossas consultoras retornam para você em seguida 0800 777 0190, porque o Vision X é o X da sua visão. É com você, Carol. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Nós vamos para um intervalo para voltar falando sobre a importância dos jovens na igreja, principalmente participando de retiros, de acampamentos, como que nós podemos, inclusive, estimulá-los a participar. Então, volte comigo. Saímos com as imagens de Dourados, Mato Grosso, aí para você, Mato Grosso do Sul, canal 39.1, a maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul, que atua como polo comercial do Mercosul, inclusive. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil, com um convite especial para você que quer participar do 13º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, que vai acontecer nos dias 8 e 9 de março com o Padre Reginaldo Manzotti. Temos ingressos disponíveis no site evangelizarepreciso.com.br. Então convido você que vai ainda programar a sua caravana, ou que vem com a sua família, ou só você mesmo, que possa pegar todas as informações que você precisa para a sua decisão lá no nosso site. Faça a sua inscrição. Estamos nos últimos ingressos. Então corra, aproveite, vamos participar juntos do tema deste ano, Deus sempre cumpre as suas promessas, ou como está escrito, né? Deus nunca falha nas suas promessas. Vamos juntos participar deste momento de grande adoração, de grande oração, de Santa Missa e esses momentos devocionais com o Padre Reginaldo Manzotti. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a Curitiba, cidade sede da obra Evangelizar é Preciso. E já que nós estamos falando sobre retiros, vamos falar sobre os retiros dos jovens. Retiros, acampamentos, de uma forma geral. Como é a participação desse jovem? Qual a importância que tem para a igreja como um todo? É isso que nós vamos falar agora com esta jovem que está aqui, a Isabela Camargo, que, apesar de jovem, é a coordenadora do grupo de adolescentes Filhos da Cruz de Curitiba, filha dos fundadores da comunidade
Certo, minha querida? Certíssimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal que está assistindo. É um grande privilégio estar aqui representando toda a expressão jovem de Curitiba, né? E não só de Curitiba, mas da minha comunidade também. Que legal, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Minha querida, já que você vive isso, né? Você como coordenadora, como jovem, essa comunidade foi fundada por jovens, né? Exatamente. E partiu do quê? De um desejo do jovem, de mesmo uma necessidade da própria igreja? Veio com o intuito dos retiros, dos acampamentos? Fala um pouco para mim. Então, os nossos fundadores, os meus pais, também o Eliezer, que é o fundador, eles eram jovens na época que eles fundaram a comunidade. Já tem 25 anos, né? Exatamente. Então, os nossos fundadores tinham em torno de 20 anos, 21 anos, e eles estavam com o sentimento de levar para o mundo que jovem não era fogo de palha. Porque na época era uma expressão muito usada dentro da igreja. Não vou dar responsabilidade para o jovem porque ele é fogo de palha, né? Ele desiste rápido. Então, veio o sentimento de mostrar para o mundo que jovem não é fogo de palha. Que interessante. E como que você vê hoje essa geração, né? Você é fruto de alguém que já acreditava nisso, mas também tem os jovens que não estão ainda na igreja. Como que, por exemplo, um acampamento, um retiro pode ser, de alguma forma, uma ponte, uma porta de entrada para a igreja? Isso acontece? Demais, né? O nosso retiro, aliás, o retiro da comunidade Santa Cruz, que está prestes a acontecer esse mês, ele é um retiro para a primeira experiência. Não só para aqueles que tiveram também, mas principalmente com foco naqueles que não tiveram. Então, os assuntos abordados vai ser aqueles assuntos mais clichê, né? Amor de Deus, pecado, para também proporcionar esse primeiro conhecimento, esse primeiro amor com Deus, né? Entendi. E a gente vem, né, de uma geração, eu mesma me coloco, né, nessa geração, de uma geração de jovens que usam da sua radicalidade de jovens para o mundo, né? Usam para algo de uma maneira desordenada, né? Desregrada. Então, jovem ele é, né? Sinônimo de radicalidade. Nós estamos aqui para pregar, para falar que nós podemos usar dessa radicalidade para nossa santidade, né? E você acredita que, eu vou usar a palavra fácil, que não é uma palavra muito justa para isso, mas você considera fácil atrair os jovens para a igreja, para de fato uma vida de conversão, como você coloca, uma vida ativa? Você vê que eles, mesmo aqueles que de repente não estão hoje com a cabeça nas coisas de Deus, podem se virar para isso? Eu acredito que sim. É difícil atrair, porque, como eu disse, né, os jovens eles usam da sua radicalidade de jovens, né, para algo muito vazio, né, para festas, para bebidas, enfim, né. E eu acredito que é muito difícil, porque o mundo, né, uma vida de pecados é muito atrativa de alguma forma, exatamente, ela é muito atrativa. Então é muito difícil, mas é aquela coisa, né, não é impossível, né, não é impossível. A gente pode ver até pelo próprio Carlo Acutis, né, o Beato, ele era jovem, então ele foi radical na sua juventude, né, então eu digo, é difícil, mas não é impossível. E você, como jovem e como filha, você acredita que os pais interferem nisso? Com certeza. Nessa escolha, nessa vida de comunidade, de participação de retiros, de acampamentos? Com certeza. Como eu nasci na igreja católica, eu sempre soube certo quais eram os meus princípios, né? Meus princípios inegociáveis, né? E eu, desde pequena, participei de retiros, principalmente da comunidade. E eu tenho certeza que eu sou uma pessoa com um coração convertido, com ações de pessoa convertida, uma pessoa de Deus, por conta dos meus pais, que deram esse exemplo. Tenho certeza que o exemplo começa desde casa. Agora, acontece o contrário também, né? Não é tão comum, mas de repente os filhos começarem a viver algo e atraírem os pais, que talvez não tenham uma vida tão fervorosa. Sim. Isso acontece também na sua experiência? Acontece muito. Até posso dar o próprio testemunho do meu pai. A mãe dele era católica e o pai dele veio, né, da vida dos evangélicos, né? E minha avó era católica, eles se casaram e aí através da vida do meu pai, da juventude doada do meu pai, o meu avô conheceu a igreja católica, se apaixonou pela igreja católica. Então foi através do meu pai que ele, né, se converteu.
Então é muito bonito. E nós que trabalhamos com jovens, né, todas as quintas-feiras, que é o nosso grupo de jovens, nós, né, que estamos em retiros, é o que a gente mais vê. A gente sempre fala nos retiros que a partir do momento que o jovem busca ali com a sua radicalidade a santidade, ele também vai mudar aqueles que estão à sua volta. Sim. E me fala um pouco o que os jovens geralmente esperam de um retiro, ou o que você considera que isso aqui é importante que os jovens vivam? Porque a gente imagina oração, é claro, aprendizado, pregações, mas algo que é voltado para o jovem tem um diferencial. Com certeza. Nosso retiro, ele é um acampamento. Então, ele já sai um pouco ali dos moldes de retiro de jovens, né? Para justamente eles poderem sair um pouco, né, desse clichê de retiro. Então, vai ter dinâmicas, vai ter gincanas, Isso né? é importante para os jovens, Exatamente, né? A gente até sempre faz uma dinâmica com música para o pessoal poder ver que dentro da igreja também há diversão, né? Que dentro da igreja também há algo atrativo, né? Para que eles possam fazer essa troca de alguma forma. Exatamente. Interessante. E você participa desde pequena, você falou? Desde pequena. Desde pequena. Que legal. E isso moldou quem você é, você acredita? Com certeza absoluta. Em algum momento seus pais te obrigaram aí ou não? Nenhum momento. Não precisou? Não, eu lembro que jantares de família, assim, meus pais falavam: olha, a gente não te obriga a ir pra igreja, a gente quer que você se apaixone sozinha, né? Então, eu me apaixonei pela igreja, vendo meus pais como um modelo, mas também eu me apaixonei de estar frequentando as missas, a comunidade, e me apaixonei. E tomei essa decisão por mim mesma, né? Que legal. E o acampamento que vocês estão organizando vai acontecer que dias? Fala pro pessoal. 21, 22 e 23 de fevereiro. Será no Santuário Nossa Senhora do Equilíbrio e as vagas ainda estão abertas. Então, você pode ir lá no nosso Instagram, @comusantacruz, e fazer a sua inscrição lá pelo link da bio. E tenho certeza que você vai se apaixonar não só por Deus, mas também pelo nosso carisma, que é de jovem, né? Então, contamos com a sua presença lá no nosso santuário. Que legal. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada eu. Seja sempre bem-vinda à Obrigada. TV Evangelizar. E todos convidados, então, para este retiro de jovens. E agora vamos ao recado da nossa querida Patrícia, que já está aqui. Vai lá, Patrícia. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. Quero falar com você que está aí hoje sentadinho no seu sofá, tá tristinho, tá desanimado, por quê? Porque tá doendo aí, né, nas articulações principalmente, dores musculares também, aquela fadiga extrema, muitas vezes, né, você mal consegue dormir, né, não tem aquela noite de sono relaxante, reparadora. Pois olha só, não se preocupe mais, tá? Eu trago aqui o magnésio quelato da Joy. É isso aí, gente, o magnésio vai fazer toda a diferença na saúde de uma forma global. Por isso que ele é conhecido como o mineral da vida. Ele vai trabalhar aí em 300 reações enzimáticas no seu organismo, ou seja, vai te ajudar na saúde das articulações, dos ossos, dos músculos, dos órgãos em geral, na saúde mental também, aliviando inclusive aí os sintomas do estresse, da ansiedade e até mesmo da depressão. Por quê? Porque ele age no sistema nervoso central. Então, preste atenção. Se você está sofrendo aí com as dores, com a insônia, com o estresse no seu dia a dia, tirando a sua paz, te privando de fazer as coisas que você precisa, né, de se movimentar principalmente, é no magnésio quelato da Joy que você deve, né, colocar aí na sua rotina diária. Vai ligando para a gente 0800 591 8773 para aproveitar a nossa promoção de verão, promoção super especial com 60% de desconto. E aqui, ó, de presente vai esse robô aspirador, gente, para ajudar aí na limpeza da sua casa enquanto você aproveita, né, que as dores vão amenizando para fazer as coisas que você mais gosta. Então ligue agora, 0800 591 8773. Tem prazo para começar a pagar, é só daqui a 1 mês e meio. Então ligue agora pra gente porque tá imperdível, né, Carol? Obrigada, Patrícia. E a gente vai falar sobre a Assembleia dos Bispos do Paraná, em Arapongas. Depois do nosso intervalo, então volte aqui comigo. Saímos com imagens de Guarapari, no Espírito Santo, canal 414 para você que nos acompanha. Uma cidade com histórico de religiosidade, foi criada pelos jesuítas. Seu padroeiro é São Pedro. Já eu volto.
De volta com você me acompanhando aí da sua casa, a transmissão pelo Brasil inteiro, TV Evangelizar com você, todos os dias, aqui no programa Vida em Foco, de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. E eu queria, de forma especial, pedir a sua ajuda agora, porque você sabe que as chuvas no Paraná fortes atingiram cerca de 1.600 famílias, isso é um dado do Corpo de Bombeiros, e a cidade de Guaratuba foi uma das mais afetadas. Nós tivemos, inclusive, 2 mortes, 750 famílias que foram atingidas e são números expressivos. Então, nós precisamos agora reunir os nossos esforços para ajudar essas famílias. Então, nós temos 2 formas aqui de ajudar especificamente neste ato, que é um ato de caridade, que é um dos carismas da obra Evangelizar. Você vê essa chave Pix, que é específica para as doações de Guaratuba. E também, se você preferir fazer doação de alimentos, de cobertores, de roupas, tudo isso, né, que falta, que as famílias perdem, você pode trazer para nós. Aqui no centro, aqui na Praça Senador Correia, número 55, que é o ponto de coleta na Associação Evangelizar é Preciso. Nós estaremos arrecadando até a sexta-feira, ou seja, daqui 2 dias, né? Durante toda essa semana estamos arrecadando. Pode trazer as suas doações, que em seguida nós vamos destinar para a paróquia de Guaratuba. Então, a pessoa responsável será o próprio pároco, Padre Antônio Carlos da Silva, que é da paróquia São Francisco de Assis, em Guaratuba. Ele que vai receber em mãos todas as doações para fazer a distribuição. Então, nesse momento, vamos nos unir em esforços, nos ajude, traga as suas doações. Até aqui, a obra Evangelizar é Preciso. Agora fique com o recado do Rafael. Vai lá, meu querido. Boa tarde, Carol. Boa tarde a você de casa, onde quer que você esteja. Olha, deixa eu falar com você que de repente está intranquilo. Você não consegue mais dormir, não está mais conseguindo se concentrar porque as dívidas estão se acumulando. E aí tira a paz de qualquer trabalhador, de qualquer dona de casa, eu sei. Mas olha, tem uma solução e tem um jeito, porque aí no contrato de financiamento que você fez ou da renegociação do seu cartão de crédito, certamente tem aquelas letrinhas miúdas. E ali, às vezes, tem taxa indevida, juro excessivo e até seguros embutidos que encarecem o seu financiamento. Aquilo que você nem queria estar pagando, está. Bom, uma dica para você é pegar seu telefone agora e ligar 0800 000 8815. O time Regularize, que faz parte do Grupo Bom Acordo, vai fazer uma análise gratuita do seu contrato e você vai identificar ali onde você pode economizar, tirando essas taxas indevidas, esses juros excessivos que não deveriam estar sendo cobrados no seu contrato. Exatamente no seu contrato. Nem precisa do contrato na mão. Com o carnezinho, você já faz o cálculo na hora. A equipe já dá para você o valor que você vai economizar. É isso mesmo. Ligue agora mesmo, porque os próximos 10 minutos, todos que ligarem terão a análise gratuita. 0800 000 8815. Rafael, já que tem o meu contrato, mas está dentro do prazo de 1 ano. Ainda assim, eu posso reaver aquilo que paguei a mais? Pode. Ligue agora. 0800 000 8815. É a forma de você economizar. Imagina que você está pagando lá um financiamento de R$ 1.200. A gente consegue um desconto de até 30%. São R$ 300 de economia. Num contrato de 60 meses, são R$18 mil que a Regularize vai te ajudar a economizar. Não perca tempo. Ligue agora mesmo. 0800 000 8815. A equipe está pronta, preparada para te auxiliar, para fazer você entender o seu contrato e reduzir esse valor. 0800 000 8815. É com você, Carol. Obrigada, Rafael. Agora eu vou te levar para Arapongas, onde aconteceu a Assembleia dos Bispos do Paraná. A nossa repórter Luciana Macedo acompanhou tudo e trouxe para nós as informações. Acompanhe comigo. O encontro reúne todos os arcebispos e bispos das 18 arquidioceses do Regional Sul 2 da CNBB e da Metropólia e Epárquia Ucranianas com sede no Paraná. Na abertura da Assembleia, o episcopado se reuniu com o núncio apostólico, representante da Santa Sé. Durante o encontro, Dom Jean Batista de Quatro enfatizou a vivência sinodal da Igreja. A sinodalidade é uma realidade
a partir da Santa Sinodalidade. A Santa Sinodalidade é a sinodalidade na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem o mesmo caminho de criação e redenção. E a Igreja, a imagem e a humanidade, a imagem de Deus, vive comprometida no mesmo caminho. Isso então é algo de fundamental do Vaticano II. Na Lumen Gentium, nos documentos da Igreja, em todos os documentos da Igreja, nos documentos litúrgicos também, Sacrosanctum Concilium, se manifesta esta vivência e esta realidade sinodal da Igreja. Os bispos estão trabalhando sobre uma extensa pauta de temas, intercalados com momentos de oração e convivência fraterna. A nossa pauta sempre extensa, mas nós vamos tratar sobre vários assuntos. Um deles é o Jubileu 2025, ver como as dioceses estão encaminhando isso. Vamos falar mais uma vez sobre a questão da missão São Paulo VI, que sempre nos ocupa, porque a gente precisa sempre conversar, sempre há questões a ser resolvidas. Vamos tratar também de algumas questões, inclusive do futuro do Regional Sul 2, discutirmos um pouco a questão da sinodalidade, ver como isso pode ser aplicado nas igrejas, a questão das novas diretrizes, rever também as pastorais, as assessorias, diversas assessorias que a gente precisa fazer. As atividades do primeiro dia de trabalho foram encerradas com uma celebração eucarística na capela do hotel onde acontece a Assembleia. Ela foi presidida por Dom Jean Batista, acompanhado pelo arcebispo de Londrina e presidente da CNBB Sul 2, Dom Jeremias Steinmetz, e pelo bispo de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira. É uma alegria muito grande a Assembleia dos Bispos da nossa Diocese, e especialmente nessa data histórica dos 60 anos da nossa Diocese, da Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes. Então, é assim uma junção de muitos elementos que nos fazem agradecer a Deus Nosso Senhor pelo dom da presença, inclusive da TV Evangelizar no meio de nós. E as principais notícias sobre a igreja você também fica por dentro aqui no programa Vida em Foco, sempre com a presença marcada da TV Evangelizar, que tem esta missão de levar a pessoa de Jesus Cristo. E por isso que nós estamos com a ação São José Providenciai, porque nesse momento te convido a ampliar a nossa família, ampliar, receber novas pessoas que também vão fazer parte dos associados. E de que forma que eu peço a sua ajuda? Indicando novos associados. Então, principalmente neste momento, durante o mês de março todo, nós estaremos com a ação São José Providenciai, que vai até o dia 31 de março. Você já pode ir pensando naquelas pessoas que querem fazer o bem, que querem ajudar uma obra que tenha valores tão calçados na pessoa de Jesus Cristo, que leva esta mensagem todos os dias pelos meios de comunicação. Você pode comentar sobre a Associação Evangelizar é Preciso. E aí, a parte prática, uma vez que você tenha os nomes, é só você fazer as suas indicações lá pelo nosso site, como você está vendo aí na sua tela. Aqui nós temos todas as instruções que você precisa, inclusive as indicações diretamente você pode fazer por aqui. E nós faremos o contato com os seus indicados maiores de 18 anos. Aqui tem o formulário. Alguns de vocês talvez já tenham recebido lá em dezembro e ainda tem esse formulário que pode ser utilizado também, ou pelo telefone se você preferir, mas tudo no site explicadinho para você. Então vamos juntos ampliar a nossa família, porque juntos evangelizamos mais. E eu me despeço de você por hoje, mas nós temos um novo encontro amanhã, nesta quinta-feira, e às 3:30 da tarde é o nosso horário fixo aqui na programação, logo depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Fique com Deus, continue aqui na nossa programação.